Seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade. Gente, que ano foi esse? 2024 arrasou. Eu tive vários convidados aqui para falar de temas super relevantes. Teve convidado que falou sobre inovação, sobre hipnose, sobre saúde mental, saúde sexual, sobre produtividade no trabalho. Tem muita coisa boa. E é por isso que eu e nossa equipe técnica vamos sair em férias, mas vamos deixar vocês com os melhores momentos, para você não perder nada. Então já clica, compartilhe, curta esse vídeo e aproveite aí um pouco do que rolou em 2024 no Saúde e Produtividade. A hipnose é um estado alterado de consciência, né? No caso, ela traz uma atenção concentrada para um determinado aspecto, no caso, o interior, enfim, as emoções. E, assim, acessando dentro do contexto do humano, a questão do inconsciente, né? E o que nós vamos acessar? As emoções, os sentimentos, os traumas, fobias, e geralmente são acessadas de uma forma mais profunda através da hipnose, porque elas não estão no contexto da consciência. Então é utilizada dessa forma. E é algo muito natural. O que acontece? A gente naturalmente acaba ficando em estado de hipnótico. Por exemplo, eu estou assistindo um futebol na TV. Eu me concentro tanto naquele contexto, eu me concentro tanto naquela situação que tudo que é externo perde a sua força. As pessoas podem até nos chamar pelo nome, enfim, mas eu estou tão concentrado, é um estado natural hipnótico que eu estou vivenciando. Então é algo próprio do ser humano, que a sua atenção fica extremamente concentrada em um determinado ponto e isso faz com que ele se desligue, vamos dizer assim, do contexto externo. Tá? E as pessoas podem chamar, né? Isso aconteceu agora nos bastidores. O Bruno estava, né, do som e da filmagem, estava concentrado e a colega chamou, ele demorou a responder. Então ele estava no estado de imersão, ele estava imerso nesse processo de atenção, uma atenção extremamente concentrada. Então é natural do ser humano. Então a técnica é potencializar isso que é natural. E o que acontece? De palco, qual que é a diferença entre palco e a questão da clínica? Para entender isso é o seguinte, ambas funcionam, mas a sua aplicabilidade ela é distinta. A aplicabilidade de uma hipnose de palco é para trazer entretenimento, tá? A função é basicamente essa. Certo. Além de trazer entretenimento, trazer a compreensão de que a técnica é funcional, de que a técnica existe. E assim, o poder não está em quem gerencia a hipnose, o poder está em quem permite ser gerenciado. Porque através da sugestão, a pessoa é sugestionada e nessa sugestão o hipnólogo vai orientando, vai direcionando e a pessoa vai caminhando no processo. Dentro da questão da clínica, a aplicabilidade é outra. A aplicabilidade é terapêutica. Eu vou tratar as suas neuroses, eu vou tratar as suas demandas internas de traumas, de feridas emocionais. Então, há um tratamento terapêutico. E também, obviamente, acompanhado de um tratamento psicoterapêutico, que aí a gente aprofunda um pouco mais. Dentro do contexto de palco, não há um tratamento, não há algo terapêutico, algo de entretenimento. É só um show, é diversão. É diversão. E assim, É válido, né? É válido porque diversão é uma técnica muito legal e está tudo bem. Não faz mal e as pessoas assim depois elas voltam ao normal porque elas saem do estado de inconsciência, porque é uma linha muito tênue entre estar consciente e inconsciente e está tudo bem. Mas a aplicabilidade terapêutica no consultório é extremamente eficaz. A todo momento a gente está captando informações do ambiente. Sim. Informações, ruídos, informações de imagens. Então tem muita coisa acontecendo e a gente dedica a nossa atenção em alguns pontos específicos. O nosso córtex pré-frontal, especificamente, ele está relacionado à capacidade de fazer escolhas, é uma parte mais analítica. Então, durante o transe, se o objetivo é olhar para dentro, é como se o cérebro, por algum instante, ele desligasse, bem entre aspas, essa percepção sensorial externa para conseguir focar no que está dentro. Sim, é por aí? É porque, na verdade, diminui a questão do estado de vigília. Porque, de alguma forma, nosso estado de vigília, né, do juízo, da crítica, de tudo isso, dentro de um contexto de consciência, ele está adequado.
né? Porque isso é protetivo para nós. Perfeito. E quando você entra no estado, né, de transe, isso reduz para que o hipnólogo ou o terapeuta ou o psicólogo possa, de alguma forma, trabalhar dentro da sugestão. Então, o que acontece? Se eu estiver muito consciente, eu tenho uma maior resistência. Quanto mais próximo do inconsciente, isso reduz, porque eu estou centrado nisso, não no contexto externo, faz com que, de alguma forma ou de outra, eu possibilite o acesso a isso. Então, há uma redução da crítica, do estado de vigília, no sentido, né, você não fica tão na defensiva, tal. Por isso que é funcional. E uma coisa que é interessante, o que trabalha a hipnose? A hipnose trabalha tanto com aspectos reais e principalmente com aspectos imaginários. Mas como que isso funciona? Um exemplo muito clássico. Nós não sofremos, de alguma forma, antecipadamente por situações que não aconteceram? Sim. O futuro nem existe. Nem existe. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, eu estou sofrendo porque, um exemplo, sei lá, é aleatório. Eu vou ser padrinho de um casamento no domingo. Aí eu sofro, tal, como é que vai ser? E como é que vai ser minha performance? Que roupa que eu vou? Então, eu já começo a imaginar, a visualizar, a fantasiar como é que vai ser aquele contexto. E dentro disso há repercussões de pensamento, há repercussões orgânicas, fisiológicas, há repercussões emocionais. Então toda uma dinâmica começa a acontecer a partir daquilo que o meu cérebro, que é minha mente, começa a visualizar e a fantasiar, vamos dizer assim. Por quê? Porque não existe dentro do contexto do inconsciente essa questão de separação entre realidade e fantasia. É tudo real. Por isso que a gente sofre antecipadamente por questões que nem aconteceram, mas eu começo a visualizar, imaginar e isso acontece. Então eu uso desse mesmo princípio dentro do contexto da hipnose, porque aí eu crio situações, como terapeuta, como psicólogo, eu crio situações para favorecer uma reprogramação mental ou criar hábitos ou situações ou comportamentos diferenciados daquilo que de alguma forma estão sendo disfuncionais. Advogado me procurou, que todas as vezes que ele ia fazer as audiências, ele ficava muito ansioso. Só que ele ficava muito ansioso ao ponto de passar mal, a de ter assim... Taquicardia, palpitação, não, falta de ar. Isso, passava mal, desmaiava, ele tinha reações muito abruptas e muito desproporcionais àquele evento. Né? Então, a demanda do evento e a provocativa do evento não era condizente com a reação física dele. Então, todas as audiências que ele tinha que ir para as audiências, ele passava muito mal, ele tinha que desmarcar, ele começou a ter muito problema em relação a isso, porque ele não conseguia ter uma performance profissional adequada. Ok. E me procurou. Ué, então, tudo bem. Aí eu falei assim, olha, ele falou assim, olha, eu queria fazer hipnose, porque eu descobri que é interessante, para mim melhorar minha performance profissional. Eu sou advogado, tal, enfim. Tudo bem. Pus ele em transe. A primeira vez que eu coloquei, o primeiro dia que eu coloquei ele em transe, aí ele falou assim, aí ele já estava em transe e começou a narrar, porque a gente pede para falar onde a pessoa se encontra, tal. Tem uma técnica, né, para chegar nesse momento da regressão. Aí eu falei assim, onde você está? Aí ele falou assim, estou num lugar frio. Lugar frio é muito genérico, né? Eu falei assim, tá, seja mais específico com isso. Estou num lugar frio, gelado, tá molhado aqui. Aí eu falei assim, onde é que você tá? Aí ele, não sei, tá muito escuro. Aí eu falei assim, tá, um lugar escuro, molhado, tá, pergunta pro seu inconsciente, que lugar é esse? Ele, não, eu tô numa masmorra. Eu, masmorra? Eu achei isso tão profundo, né? Masmorra. Aí tá, eu falei assim, tá, o que você faz aí? Aí ele começou a falar numa outra língua. Ele começou a falar em francês. E começou a falar em francês, merci, eu falei assim, não, calma, muita calma nessa hora, porque Mas ele falou francês ou falou igual o espanhol, igual eu falei no início, falou, esse portunhol pelo que eu escuto, arrebentado. né? Pelo que eu escuto, era francês. Aí eu falei assim, calma, eu preciso que você fale com a língua que eu entenda. Tá, onde você está? Estou numa masmorra, tal, qual que é o seu nome? Slohan, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, Slohan, eu descreva como é que você está. Aí ele foi descrever, ele estava com farda, ele estava com uniforme, com o símbolo da flor de lótus, ele foi colocando tudo e papapá. Eu falei, o que você está fazendo aí? Ele, hoje é o meu dia da minha sentença. E o dia da sua sentença,
a minha sentença de morte. E eu tô muito, muito apavorado. Ele começou a chorar, começou a passar mal. Eu falei assim, tá, e então vamos mudar isso. Tá, você não tem como sair daí, senão não tem como, estou algemado, amarrado, enfim, e a minha sentença é daqui a poucas horas. Aí eu falei assim, tá, e por que você está sendo preso? Não, houve uma emboscada, o time não, gente, o exército do rei, tal coisa, ele explicou tudo tecnicamente falando, tal, minha roupa é essa cor e tal. Aí eu falei assim, mas não tem ninguém para te defender? Ele, não. Gente, faça a compreensão do fenômeno. Naquele momento, ele estava numa situação de que ele estava condenado à morte e não havia ninguém para defendê-lo. E hoje, no contexto de hoje, não do contexto do transe, qual que era a profissão dele? Advogado. E detalhe, todas as vezes que ele ia defender uma causa de alguém, ele estava defendendo a própria causa. Por isso havia uma repetição daquela situação passada, independente de ser vida passada, mas havia uma repetição que estava acontecendo. O padrão se repetia. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos ressignificar isso. Eu falei assim, então tá. Então agora você tem do seu lado uma ferramenta capaz de tirar as suas algemas. Aí ele, como é que você sabe? Eu falei assim, porque tem. Aí ele foi, abriu, eu falei assim, e você vai fugir. Ele, mas se eu for fugir, eu vou ser pego. Não interessa, você vai fugir. Aí ele conseguiu fugir. Aí eu falei assim, e o que está do seu lado? Ele, meu cavalo aqui. Que cor que é o seu cavalo? Meu cavalo é preto. Aí ele e saiu, e sentiu liberdade. A gente ressignificou todo o processo. E ele saiu do transe, que é a imersão, e ele saiu do transe e tal. Nossa, que não sei o que, papapá. Aí eu estou sentindo bem e tal. E a gente tem algumas técnicas e algumas ferramentas para verificar o estado emocional de antes e o estado emocional depois. E ele saiu ótimo. Menino, na outra sessão, e para mim, assim, tudo bem, né? Sei lá, foi para, sei lá, que vida e voltou, e para mim eu trabalhei o contexto. Quando ele volta na outra sessão, ele tinha feito uma pesquisa na internet. Ele tinha feito uma pesquisa no Google de todas as informações que ele lembrava do transe. O uniforme, o nome. Só que detalhe, como para mim era mais importante ressignificar, o que acontece? Eu não entrei em alguns detalhes. Por exemplo, o uniforme dele realmente era do pessoal do rei, não é da equipe, mas é como se fosse de elite. Ok. E houve realmente, aí dentro desse contexto, ele viu a questão histórica, ele trouxe toda a questão histórica para mim. Ele falou assim, Cláudio, até o nome era como se fosse hoje José. Então o nome era muito comum, a roupa que eu descrevi para você, a flor de lótus, tudo tem um sentido. Historicamente, tudo que eu disse para você é real. E aí, o que eu faço? Eu falei assim, não, nós já fizemos. Ali, mas esse negócio de vida passada, eu não acredito nisso, eu sou católico. Eu falei assim, não há necessidade de acreditar. O que nós trabalhamos foi o seu conteúdo emocional. Questões religiosas, para o nosso contexto terapêutico, é irrelevante. Sim. E detalhe, como é que está agora as sessões? Nossa, eu fui em 2 sessões lá no júri e tal, eu consegui defender, e assim, eu me senti tão comunicativo e não passei mal. Então foi funcional. E está tudo bem. O que é cultura organizacional, Thaís? Então, Bruno, assim, muita gente entende cultura como algo muito subjetivo, né? Mas, na verdade, é totalmente tangível. Quando a gente chega numa empresa e começa a observar a estrutura, a forma como as pessoas se relacionam, os comportamentos, nós estamos falando da cultura. Então, a cultura tem a ver com as normas, regras, tradições dentro da empresa. E eu gosto da simplicidade, né, gente? Vocês gostam? Eu adoro a simplicidade. E eu costumo dizer que a cultura é o jeitão de ser da empresa. E a gente pode, por exemplo, ter empresas de um mesmo ramo, ter uma mesma atividade, mas o que vai determinar como as coisas funcionam é a própria cultura. Por isso ela realmente devora a estratégia no café da manhã. Thaís, para mudar a cultura de uma empresa, quanto tempo leva? Essa pergunta é de 2 milhões agora. Então, só vai aumentando o nível. Normalmente temos uma expectativa, né? Eu quero transformar a cultura, então eu sou bem crítica, né, gente, com isso, porque vou contratar uma palestra e acho que tudo vai ser transformado com uma palestra. Não vai. A mudança de comportamento é um processo.
individualmente é um processo. Sim. Um novo hábito é um processo, né? Se eu quero acordar mais cedo, vai ser um processo, não é algo que a gente transforma do dia para a noite. No ambiente empresarial é muito mais complexo porque tem pessoas envolvidas. Então, normalmente, para a gente gerar essa transformação, no mínimo 1 ano de trabalho, se todo mundo tiver plenamente engajado. Quando eu digo todo mundo, a alta liderança, a média liderança envolvida nisso. Agora, normalmente há uma expectativa em relação a essa transformação ser rápida, mas um tempo médio ali pode acontecer até 2 anos ou mais. Então, dependendo até do nível de consciência da liderança. Agora, falando em cultura de segurança, vamos imaginar que a gente quer implementar tudo isso. Qual é a principal ferramenta da liderança para a gente conseguir gerar essa transformação? Os valores descritos. Porque daí não é uma opinião. Eu sou um líder de um setor e eu vou tomar uma decisão. Baseada em quê? Nos valores da empresa. Não pode ser uma opinião. Eu acho que eu vou fazer assim, ou não vou fazer porque isso é de outra área, não é da minha área. Não. Eu preciso seguir aqueles valores que estão descritos. Por isso que essa descrição, essa ferramenta de gestão é muito importante ser conhecida por todos os líderes. É cultura de segurança, então tem que ser na prática. É preventiva, então tem que ser na prática. E não pode ser uma decisão individual. Tem que ser, né, toda a liderança reunida e falar o que é importante para nós agora e vamos seguir isso, né, como compromisso emocional mesmo das pessoas. E quem quer identificar os sintomas de ansiedade? Quais são os sintomas? Alerta aos prejuízos, porque, como eu falei, a ansiedade todo mundo vai ter. Você vai ter uma prova para fazer, você vai ter uma coisa que você está esperando muito, é normal você ficar dias ali com sono mais desregulado. Tem gente que aumenta o apetite, diminui o apetite, até aí a gente espera. Agora, quando isso vem sendo prejudicial, passou de um certo tempo que você está com sintomas como taquicardia, seu sono está desregulado, você pensa, e aí a gente não está falando de pensamento, eu penso muito. Todo mundo pensa muito. A gente tem milhões de pensamentos. Não é sobre isso, os pensamentos tomam conta de você, você não consegue chegar a um momento de, isso aqui eu vou deixar onde precisa ficar. Eu saí do meu trabalho 6 horas da tarde, preciso deixar meus problemas lá e aqui agora é hora da família, é hora pra mim. Não tá conseguindo fazer isso? Não tá conseguindo se alimentar direito, não tá conseguindo focar em outras coisas, sua atenção não tá na sua mão. Esses sintomas são clássicos. Sono, alimentação, ver que tô comendo muito. Tô começando a pensar e para aliviar isso eu começo a comer muito. Ou não consigo comer, tem uma bola aqui. Eu não consigo, estou angustiado. Outro sintoma, respiração. O tempo todo, aquela respiração curta aqui, sabe aquela coisa de parecer que você está sendo sufocado? Por isso, gente, pratiquem exercícios de respiração, salva muito. A maioria das pessoas não sabe respirar mais. Esqueceu. Então, respirar, não ficar com aquela respiração aqui, saber o momento de desligar, reparar se você está conseguindo ter socialização, porque uma coisa da ansiedade também é você ficar isolado. Você começa a se isolar. Vai ter não sei o quê. Não vou. Não vou porque tô cansado, tô exausto. Chega final de semana, sua bateria social tá 0. Você não consegue... Não quero sair de casa, não quero fazer nada, não quero me colocar em novas situações. O que é isso? É um mecanismo de defesa? Para a pessoa não estar sujeita a novos episódios de avaliações dos outros, desgaste, ter que falar não para alguém, ou alguém começar em um assunto que você não sabe se posicionar. Então, são tantas variáveis que a pessoa fala, eu quero ficar debaixo aqui do meu cobertor em paz. E em certo ponto, como eu falo, tudo são fases. Até certo ponto, pode ser saudável você ter um tempo de introspecção. Tem gente que começa a fazer terapia e fala, não, tô num momento de introspecção, não quero. Ótimo. Agora, você tá meses assim já? Nada te empolga? Você não quer sair, você não tem vontade de fazer nada, como que tá a sua energia? E aí a gente nunca fala da ansiedade sozinha, gente, é uma coisa. Eu trabalho com psicopatologia, ela sempre vem, geralmente, com um colega, um outro transtorno. No caso, a depressão vem muito. Um leva o outro. Tanto uma pessoa com depressão, geralmente você vai ver a ansiedade não tá legal, e uma pessoa muito ansiosa, como ela vai se isolando, pode levar, sim, a uma depressão. Então, esse é o cuidado. Pode parecer uma coisa tão inofensiva, mas que abre portas infinitas para outras coisas e contas, como eu falei, que a gente nunca sabe o valor.
A síndrome do pensamento acelerado também é um desdobramento de um quadro de ansiedade? É por aí? Tá, ó a polêmica, Bruno, deixa eu tomar até uma água. Polêmica! Nossa Senhora, vai dar um corte agora. Você que é da rede social, polêmica. Polêmica. Gente, é só pesquisar, tá? Essa síndrome não existe, apesar de que eu sei quem foi a pessoa que falou e tal, uma pessoa que faz um trabalho incrível, mas não é uma síndrome que está lá no nosso DSM, que nos guia ali. Mas é muito falada, então o público leigo fala muito, entende, é bom a gente falar sobre. O que é isso? Nada mais é do que a própria ansiedade, um sintoma de ansiedade, pensamentos desorganizados que vêm e você não consegue controlar. Isso é a própria ansiedade patológica. Entendeu? Que a gente poderia falar em termos mais técnicos, a TAG ou TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Você se preocupa com tudo, você pensa em tudo, você vai, sei lá, você vai fazer uma viagem em 2025, você está preocupado agora com ela, você vai fazer alguma coisa, daqui 2 anos você está preocupado com coisas que estão totalmente fora do seu controle. Isso, essa questão de você não controlar, é nada mais do que um sintoma de ansiedade, vários sintomas juntos que tomam conta. Você já está, eu falo, você já está adoecido. Se está nesse ponto. Porque as pessoas, é tão romantizado hoje que, eu penso muito. Eu passo mal de vez em quando, assim. De vez em quando eu dou uma vomitada de ansiedade ali, eu tremo e tal, mas isso é normal, passa. Passa. A crise de ansiedade, ela tem um tempo ali de duração, a gente fala de 10 a 40 minutos, pode durar uma crise intensa, com aqueles sintomas de taquicardia, tontura, pode vir vômito, dor de estômago. Sim, a sintomatologia ela é gigantesca. A gente ficaria aqui a tarde toda falando sobre isso. Mas não é normal. Tem gente que está numa crise dessa de 10 a 40 meses e acha que é normal. É assim mesmo. Então, aí você já está num transtorno. E aí, o que a gente faz? Trata com psiquiatra e com psicólogo. Porque, às vezes, a psicoterapia sozinha, se você chegar já em um nível muito grande, por exemplo, já está há meses nisso, você já está totalmente desestabilizado. Já prejudicou seu relacionamento, já prejudicou seu trabalho, já prejudicou tudo. Sim. Então, a gente precisa te estabilizar, geralmente, juntamente com a psiquiatria, que é o tratamento medicamentoso, para ajudar a que você consiga colher alguma coisa da sua terapia. Porque como que eu pego uma pessoa que está totalmente ali desestabilizada e falo, não, vamos fazer uma meditação? A pessoa está aqui, vamos fazer uma meditação, vamos respirar? Não dá. Muitas vezes não dá. Então, a gente tem que saber em qual nível que a pessoa tá. Mas procura quando já tá lá, assim, ó. Já tá, afogou umas 7 vezes, mas ainda tem... ali. Aí chega pra gente. Se tivesse, assim, 4 coisas, 4 tópicos que a terapia te ajudou, que você fala que, assim, nossa, me ajudou muito nisso aqui. Qual seria seu top 4, top 5, não sei? Ok, primeiro, autoconhecimento. Me ajudou a conhecer um pouco melhor. E me ajudou a superar algumas barreiras que eu impunha a mim. Algumas fronteiras que eu mesmo colocava, alguns obstáculos que eu mesmo colocava, e que diante da conversa com o terapeuta, a gente vai analisando melhor e fala assim, pra quê? Por que eu estou me limitando a isso? Por que eu estou me condicionando àquilo? Ninguém está me falando para fazer isso. Ninguém está me cobrando isso. Eu estou me cobrando. Aí você para e pensa assim... Para quê? Para que essa autocobrança, né? Então, eu brinco que eu saio iluminado da terapia. E realmente, da luz, da clareza, a gente consegue enxergar, né, esses caminhos tortuosos que todo mundo vive de uma maneira melhor. Tá? Essas foram as 2 principais. E aí eu posso citar ainda como uma terceira, aí já é a construção de novos caminhos. Diante de uma melhor clareza do que me atrapalha, como eu vou chegar aonde eu quero chegar. Perfeito. Né? E até que ponto isso faz sentido para mim. Tá? Até que ponto isso está vinculado ao meu propósito de vida, ao que eu acredito, aos meus valores. Porque, Kathleen, é muito fácil a gente se perder no caminho. Muito. É muita distração. E se a gente não está atento, não tem um farol, às vezes, para nos ajudar a guiar, a gente se perde na distração, o tempo passa, a gente adoece. Quando vê a vida passou, a gente não seguiu o que a gente quer. Quais seus caminhos, né, que você percorreu. E é muito, muito bonito isso que você falou, que é um recalcular de rotas. Sim. O tempo inteiro. Sim. Você achava que ia dar em um lugar, você viu, não tem mais estrada ali. O que eu faço agora? Eu volto, eu vou, eu crio uma nova. Enfim, a terapia ilumina muito. Legal. Né? Então, você na sua profissão e todos os seus colegas de profissão estão de parabéns. Eu acho que é uma profissão muito nobre e, graças a Deus, está sendo cada vez mais acessível às pessoas. Recomendo para todo mundo que faça. E já começando, então, com aquela dúvida preliminar.
Inovação não é só uma moda, né? É uma necessidade para as empresas que querem prosperar hoje. Sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz aqui com o trabalho da FIEG. Eu estou no Conselho Temático de Tecnologia e Inovação desde 2015. Já passei aí por... Inclusive, mandar um abraço para o Luciano. Um abraço ao Luciano aí, Lacerda, um Isso. grande parceiro aí. É o quarto presidente do CDTI que eu acompanho. Estou desde 2015, então comecei com o Melquiades, da Saitec, passando pelo Ivan da Glória, né, da Geolab, Sim. e depois o Eribaldo Egídio, da Equiplex. Então o setor farmacêutico aí muito bem Muito bem representado. representado. E pela primeira vez a gente tem um presidente mais ligado ao setor de TI, que é o Luciano da TOTUS, né? E eu também venho agora trabalhando junto com o Senai Ítalo Bolonha, virei conselheiro lá da unidade o ano passado, ajudando a gente desenvolver estratégias aí para incrementar a inovação aberta, esse programa de aceleração de negócios, e a gente fica muito feliz que a FIEG tenha tomado essa iniciativa junto com o SESI, né, de desenvolver esses projetos orientados aí para a saúde e produtividade no trabalho. Perfeito. A gente fica feliz aqui com a tua contribuição também. E essa iniciativa da FIEG, bem como o SESI, o Senai, é justamente para a gente conseguir atender as empresas, né, com soluções, com todas as suas demandas, com todas as suas dores, porque está tudo mudando muito rápido, né? Está tudo muito dinâmico, e aí a gente precisa conseguir acompanhar. Você percebe que essa é uma dor das empresas, de acompanhar essas mudanças, essas transições tecnológicas e comportamentais? Então, Bruno, bom ponto, né? Acho que, de fato, essa é uma dor de qualquer empresa todo o tempo. A diferença que eu vejo nos últimos anos, especialmente por a gente estar nessa era da comunicação, é que a gente tem uma real noção do momento que a gente está vivendo durante o período da história, né? Todas as revoluções industriais que aconteceram antes dessa última revolução, elas são contadas mais como história porque são estudos que foram feitos por especialistas. E nessa quarta revolução que a gente iniciou, né, há alguns anos, a gente está bem no comecinho dela e tendo uma real visão, né, do que acontece, do que tem acontecido em tempo real. Né? Por quê? Porque a era da comunicação acontece uma coisa do outro lado do mundo e em poucos segundos a gente sabe o que está acontecendo. Né? Então isso traz para a gente uma visão um pouco mais sistêmica para que a gente consiga acompanhar um pouco melhor e traz também essa necessidade das empresas, seja ela qual tamanho for, desde uma grande indústria como uma pequena empresa, de estar buscando inovar em vários estágios, seja numa inovação incremental, seja se aproximando do ecossistema para poder se aproximar em quem está fazendo essa inovação incremental, ou então ela corre o risco, né, de vir vamos dizer assim, né, um carro de Fórmula 1 que está passando por fora ali e ultrapassar ela, né? É o que a gente viu aí muito recentemente com várias empresas, né? Então, de fato, as indústrias, as empresas médias, pequenas e as microempresas precisam estar atentos a tudo que envolve o contexto da inovação em tecnologia. Como que a saúde sexual pode interferir na satisfação da vida da pessoa ou vice-versa? A sexualidade, na realidade, nada mais é, se a gente for pegar nas coisas mais simples, porque a vida é simples, nós infelizmente complicamos ela, até para poder sobreviver à própria vida. E a sexualidade ela faz parte da nossa vida, só que através de vários mitos e tabus e crenças que nós temos, né, ela acaba se tornando às vezes algo, entendeu, como um empecilho na vida da gente, como a gente começa a acreditar em coisas que a gente escuta falar ou pensa. No momento que você tem uma sexualidade saudável, no sentido que você se entrega a alguém e permite que essa pessoa também se entregue a você, você desenvolve muito, né, essa parte emocional. E que, na realidade, também é uma descarga de energia que você dá positiva no sentido de você conseguir também lidar melhor com o relaxamento, tanto mental quanto físico. Eu estudo sexualidade desde 1982. Né? Você até, antes da gente abrir aqui, você até perguntou, vai acabar falando tua idade, né? De tanta coisa aí que você bota para trás. Mas é impressionante como as dúvidas básicas de 82 até hoje são muito semelhantes. Humberto, mas vamos lá. Você citou 82, né? Eu não era nem nascido, mas nasci logo depois, não vou revelar a idade, logo depois você interpreta se são dias, anos, meses ou décadas, fica por sua conta. E na minha época, a gente não tinha tanta informação. Então, quando a gente não aprendia, né, sobre sexualidade, e a curiosidade da criança, do adolescente é
pujante também, a gente aprendia com amigo, aprendia da pior maneira possível. Era sempre alguém que nos dava alguma informação que nem sempre era a informação correta, certa. Mas hoje, essa molecada toda tem a informação na palma da mão. Hoje é muito fácil buscar no Google da vida, no ChatGPT, em fontes confiáveis, inclusive. Ainda assim, a falta de informação? Porque quando a gente fala da falta de informação, as pessoas têm, e eu concordo plenamente, hoje em dia, a facilidade que você tem acesso, né? Mas, infelizmente, como tem coisas boas, tem coisas ruins, entendeu? E tem que estar mais voltado para uma educação, inclusive escolar, tá? Que esteja no currículo de uma escola. Isso, olha, para você ter uma ideia, Bruno, na década de 90, a Marta Suplicy, que ela era sexóloga, depois que ela entrou na política, né? Ela fez um projeto que até hoje ele tá andando lá no Congresso. Ele não foi nem arquivado, ele está rodando. Que era um projeto muito bom, onde fazia a questão da educação sexual nas escolas e falando. Porque uma coisa é você ir atrás de sair, né? E até que ponto um adolescente, né, ele tem realmente acesso às informações corretas, né? Porque existe o Google Acadêmico, por exemplo, é excelente, muito bom, tá? Mas são artigos. Aí você tem que chegar lá, digitar o que você quer saber, aí você tem que selecionar, fazer uma opção de coisas. Num site qualquer, você entra lá, entendeu? Aí tá uma opção de perguntas e respostas que você muitas vezes não sabe nem qual a origem dela. Tem as informações muito boas na internet, mas também, infelizmente, tem informações ruins. Eu vejo que tinha que educar não só a molecada, mas principalmente os pais. Com ela, que é especialista, nossa convidada de hoje, doutora Alessandra Demito. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. Prazer estar aqui participando desse podcast, que, aliás, saúde e produtividade é tudo que a gente quer. É tudo que a gente precisa. Isso, e a expectativa em cima da liderança é enorme. Então, poder falar disso e fortalecer também essas pessoas que precisam trazer resultados, mas através de outras pessoas, né? O desafio fica cada vez maior. Exatamente. Obrigado por estar aqui conosco. Nós agradecemos aí aceitar nosso convite. A doutora Alessandra Demito, que é diretora da Eleve Gestão com Pessoas, é psicóloga clínica e organizacional, é doutora em psicologia, especialista em desenvolvimento executivo, pesquisadora na área de saúde mental e trabalho, tem tudo a ver com saúde e produtividade, palestrante, consultora organizacional há mais de 20 anos dessa caminhada, professora de pós-graduação do IPOG e da UFG e diretora de saúde e trabalho da Associação Brasileira de Recursos Humanos. É muito trabalho também. É muito trabalho, mas eu costumo dizer que quando o trabalho faz sentido, mesmo trabalhar bastante, ainda assim faz bem. Trabalhar muito e sem sentido, eu acho que adoece mais fácil, sabe, Bruno? É claro que a gente tem que saber a nossa medida e o limite. Então, acaba que tudo que eu faço está muito interligado. Porque quando você acaba tendo que colocar competências muito diferentes nas atividades que você faz, eu acho que isso já sobrecarrega. Mas no meu caso, eu acho que a coisa flui. É bem interessante. A questão do sentido no trabalho. Isso é um fator primordial para ter satisfação no que se faz. Porque trabalhar também com o que a gente não gosta, a gente não vê sentido, é muito ruim. Isso impacta na saúde mental de um líder? Bruno, a gente não pode esquecer que, enquanto ser humano, somos seres do desejo. Sim. Né? A gente busca o prazer, a gente busca alcançar as coisas que a gente gosta, que a gente quer na vida. Então, quando você sai dessa rota, que seu trabalho te leva assim a distanciar desse caminho, que seria algo muito fluido através de você, porque quando você faz algo que tem a ver com aquilo que é virtude, que é potencial, você encontra isso, é mais fácil trabalhar bem. É mais fácil extrair do trabalho o melhor. Então, o sentido tem a ver com essa questão do desejo. E parece que o mundo do trabalho agora está lembrando que os seres humanos precisam, sim, ter um trabalho que seja inspirador, em que ele se sinta realizado, que se sinta seguro. A gente fala muito de segurança psicológica, né? E o ser humano também precisa se sentir seguro para poder estar bem. Então, são elementos que eu acho que a gente está resgatando no mundo do trabalho. Eu gosto até de uma frase, está no livro A Felicidade é Lucrativa, que diz que a empresa não é formada pelas pessoas. A empresa são as pessoas. Então, ter o líder que enxerga a sua responsabilidade para os seus liderados, para com seus liderados, é importantíssimo para desenvolver o grupo. Ao mesmo tempo, adiciona-se também uma pressão maior ao processo de liderança.
Como que fica a saúde mental desse líder? Primeira coisa, eu acho que o líder tem que entender como é que ele lida com a angústia, com a ansiedade dele, com essa ideia de que ele pode controlar tudo e que as coisas vão dar certo. Por quê? Quando ele tem muita certeza disso, ele vai ficar com muita raiva quando as coisas dão errado. E aí a raiva dele vai fazer ele ser um gestor muito ruim, que é o que a gente chama do gestor tóxico. Porque como ele está com a raiva, ele vai intoxicar todo mundo, né? Ele sai espalhando esse mal-estar. Então, a forma que o líder ele consegue ver a realidade e perceber que tudo certo, existe uma defasagem irredutível entre o prescrito, o planejado e o real. Sim. As intempéries, os imprevistos. E aí, Bruno, acontece algo fantástico quando ele tem essa premissa. Ele coloca as pessoas para estarem numa abertura ao aprendizado, num processo de criatividade para arrumar solução para as encrencas. E aí a inovação vem. Né? Porque a cultura de inovação que o líder hoje tanto quer na empresa depende do quê? Do aprendizado. Sim. Você tem que estar aprendendo para poder criar e inovar. Então, quando você tem mais foco no erro do que no aprendizado, você não chega na inovação. Então, realmente, a liderança hoje ela tem muitos desafios, mas eu acho que o primeiro é a mentalidade de crescimento. Né? Esse mindset que a gente, por exemplo, a Microsoft tem no Satya Nadella uma mudança de cultura desde 2014, que tem como premissa o growth mindset. Essa ideia de que a gente tem habilidades que podem ser desenvolvidas e cada oportunidade de sucesso ou fracasso vem para somar. Né? Então, assim, se você me perguntasse uma coisa, eu acho que é a mentalidade de crescimento do líder, como ele lida quando as coisas saem da forma que ele não esperava, Bruno? Como é que ele faz o manejo da angústia dele?